Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e nós vamos para a nossa quarta aula remota, dessa vez abordando o assunto a evolução dos seres vivos. Para entender um pouquinho do nosso passado, eu gostaria que vocês imaginassem como é que a gente poderia compreender a história dos nossos ancestrais. Ou seja, a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. O que vocês fariam para entender um pouquinho da história dessas pessoas que deram origem a nós? Provavelmente vocês imaginariam que uma das coisas que vocês procurariam fazer é buscar registros dos nossos ancestrais. Ou seja, para conhecer a história do nosso passado, nós buscamos registros através de, por exemplo, fotografias que mostrem fatos que aconteceram no nosso passado, ou então até mesmo de documentos pessoais com informações, como aqui, ó, nessa carteira de habilitação, bem antiga, de alguém que foi ancestral, ou seja, foi bisavô de uma pessoa atual. Então, para a gente entender um pouquinho da história do nosso passado, a gente precisa utilizar, analisar alguns registros do nosso passado, como, por exemplo, fotos, documentos pessoais, e outras coisas que possam nos contar, nos mostrar a respeito dessa história dos nossos antepassados. Da mesma forma, para entender o passado do nosso planeta, os cientistas eles procuram registros da vida do nosso planeta em tempos passados. Esses registros, eles são alcançados através da análise do que a gente chama de fósseis. Fósseis, eles são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado. Através da observação dos fósseis, é possível compreender um pouco do nosso passado, do passado do nosso planeta. Os fósseis, eles tanto podem ser restos, ou seja, partes de animais ou de plantas, como, por exemplo, dentes de animais ou troncos de árvores, como também podem ser vestígios desses seres vivos, ou seja, pegadas de animais que ficaram no ambiente e que foram animais que viveram no passado. E então, através do estudo dos fósseis, é possível compreender a história do nosso planeta no tempo passado. Nesse slide, vocês conseguem ver alguns exemplos de fósseis, que são os restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado. Aqui vocês conseguem ver restos de peixes fossilizados, que eles têm mais ou menos cerca de 10 milhões de anos. Esses fósseis eles foram encontrados lá na Chapada do Araripe, no Ceará, certo? Outro exemplo de fóssil, que no caso também é um resto de ser vivo, é esse animal aqui, extinto, né, atualmente também. E aí ele está aqui, ó, ele ficou incrustado, ó, nessa superfície rochosa. E aí vocês conseguem ver que também é um resto de um ser vivo que viveu no passado. E, por fim, aqui, ó, nós temos outro fóssil, que no caso é um vestígio, é uma atividade de um ser vivo que viveu no passado. No caso, é uma pegada de um dinossauro que viveu no tempo passado no nosso planeta. Então, sempre que eu tenho restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado, eu vou chamar isso de fósseis. Mas como é que ocorre a formação dos fósseis? A formação dos fósseis ela acontece sempre que aquele animal ele acaba passando pelo processo de morte, certo? E aí o que é que vai acontecer? Aquele animal ele pode ser tipo soterrado, e aí o que vai acontecer é que uma vez soterrado no ambiente, as partes moles daquele animal, elas vão sofrer a ação de bactérias que estão no solo, que são chamadas de bactérias decompositoras, que vão realizar a decomposição daquelas partes moles. As partes duras, como por exemplo os ossos, essas partes elas vão sofrer o desgaste natural do ambiente. Então, elas acabam sendo desgastadas com o tempo.
Só que o que acontece é que quando o animal ele passa por um processo de fossilização, a fossilização é um processo que vai impedir aquele desgaste natural, preservando então aquelas estruturas ao longo do tempo. Então aqui, ó, vocês conseguem ver que aquela estrutura daquele animal que viveu no passado, ela não foi desgastada, aquelas partes duras, e aí porque houve o processo de fossilização, e aí com o passar dos anos, os estudiosos eles podem então escavar aqueles locais onde viveram os seres do passado e encontrar essas partes, encontrar esses fósseis desses seres vivos. Então, na fossilização, o desgaste dos seres vivos ele vai ser interrompido e aí eles conseguem ficar com suas estruturas preservadas ao longo de milhões de anos. Analisando os fósseis, ou seja, as espécies que viveram no passado, os cientistas começaram a observar que essas espécies elas não existem mais atualmente. Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos um animal que já foi extinto, ou seja, não existe atualmente, e ele é um animal que ele aparenta ter asas e ter penas. Aqui nós temos a região da cabeça, ó. Aqui é uma espécie de cauda, as asas e as penas. A imagem dele está sendo representada aqui, ó, nesse outro desenho. E os cientistas começaram a analisar os fósseis e perceberam que essas espécies de seres vivos, elas não existem mais. Dos fósseis, elas foram extintas, ou seja, foram seres vivos que viveram no passado e que provavelmente deram origem aos seres vivos que são encontrados atualmente no nosso planeta. E aí, ó, vocês podem observar que esse animal aqui, que era o fóssil, a representação do fóssil, ele tem asas e penas semelhantes às aves, porém, não existe nenhuma ave que seja igual a ele. Então, ele é um animal que foi extinto, ele não existe mais, porém, pelas suas semelhanças com as aves, provavelmente ele é um animal que deu origem a todas as aves que existem atualmente. Ou seja, ele é um ancestral. Ele originou as espécies de aves que existem atualmente. E aí, observando os seres vivos do passado e comparando com os seres vivos que existem atualmente, os cientistas chegaram à conclusão que as espécies elas passam por mudanças ao longo do tempo. Por isso que os fósseis eles são parecidos com as espécies que existem hoje, porém, não existe nenhuma espécie igual aos fósseis atualmente, porque os fósseis, eles mostram como as espécies eram antigamente. Então, essas espécies, elas foram sofrendo mudanças ao longo do tempo, ou seja, elas foram evoluindo. Então, aqui vocês conseguem ver um exemplo. Aqui nós temos um animal que está extinto, um fóssil, por exemplo, de um animal que está extinto, vai mostrar que esse animal era mais ou menos dessa forma. O que acontece é que esse animal ele sofreu sucessivas mudanças, ou seja, modificações ao longo do tempo, até originar as espécies que a gente vê hoje. Então, as espécies, elas evoluem, elas sofrem no processo de evolução. Isso significa que elas sofrem sucessivas modificações ao longo do tempo. Então, isso é evolução, é o processo de sucessivas modificações ao longo do tempo, pelo qual passam as espécies de seres vivos. Mas como é que a evolução acontece? Como é que essas mudanças ao longo do tempo acontecem até originar as espécies que existem hoje? Para explicar como a evolução acontece, existem duas ideias principais que foram lançadas por dois estudiosos. A primeira explicação foi proposta por um estudioso chamado de Lamarck. Lamarck, ele viu que os fósseis demonstram que os seres vivos evoluem, certo? Então, ao ver um fóssil e perceber que não existe nenhum ser vivo igual àquele fóssil
mas existem seres vivos com características parecidas com aquele fóssil, ele percebeu que os fósseis eles vão demonstrar que os seres vivos vão mudando ao longo do tempo até originar os seres vivos atuais. Então, qual foi a explicação que Lamarck propôs para mostrar como os seres vivos mudam, ou seja, evoluem ao longo do tempo? Então, ele disse o seguinte, que quando um organismo usa alguma de suas partes, elas se desenvolvem e essa nova característica, ou seja, essa parte que se desenvolveu, passaria para os descendentes, ou seja, para os filhos daquele ser vivo. Vamos entender melhor como isso funciona através de exemplos. Então, o primeiro exemplo é sobre o pescoço da girafa. Como Lamarck explica as girafas atuais terem o pescoço longo? Para Lamarck, as girafas de antigamente, elas tinham um pescoço curto. E aí, o que acontecia? Lamarck diz que quando o ser vivo usa muito a sua parte, uma parte do seu corpo, essa parte se desenvolve e essa característica é passada para os descendentes, ou seja, para os filhos daquele ser vivo. Então, para Lamarck, as girafas no passado tinham um pescoço curto. Só que elas precisavam se alimentar das folhas das árvores. Então, o que acontecia? Elas forçavam o pescoço, tentavam esticar o pescoço para alcançar as folhas das árvores. Isso fazia com que, ao usar muito aquele pescoço, essa parte do corpo se desenvolvia, ou seja, ia esticando, e aí essa característica era passada para os filhos. Os filhos novamente usavam o pescoço se desenvolvia, passava essa característica para os novos filhos. E aí, com o tempo, o que acontecia é que de tanto usar o pescoço, as girafas foram esticando o seu pescoço ao ponto de terem os pescoços bem longos, como existem atualmente, certo? Então, dessa forma, ele explicou a existência de girafas com pescoço longo. Outro exemplo que Lamarck usou para explicar as características dos seres vivos e como eles evoluem foi no caso das aves pernaltas. Para ele, as aves pernaltas, que são essas aves aqui, ó, parecidas com os flamingos, elas tinham as pernas curtas no passado, porém elas precisavam se alimentar dos peixes que estavam na água. E aí, ao se alimentar dos peixes que estavam na água do lado, essas aves que tinham as pernas curtas forçavam suas pernas, esticando suas pernas, para evitar que elas afundassem na água. E aí, na água da lagoa. Com o tempo de tanto forçar as pernas para evitar que elas afundassem na água da lagoa, as pernas iam se desenvolvendo de tanto usar as pernas, e aí essas pernas iam sendo passadas para os filhos, que novamente usavam as pernas e se desenvolviam mais e passavam para os filhos, até que as aves pernaltas tivessem pernas tão longas quanto as pernas dos flamingos. Então, dessa forma, ele explicava a evolução das pernas das aves pernaltas. Outro exemplo que Lamarck utilizou para explicar a evolução dos seres vivos foi no caso dos coelhos. Para Lamarck, os coelhos no passado tinham orelhas tão curtas quanto esse animalzinho aqui, que é a chinchila, certo? E aí o que acontecia? Como os coelhos com as orelhinhas curtas do passado, eles precisavam escutar muitos predadores no ambiente em que eles viviam, eles acabavam forçando muito as suas orelhas para escutar os predadores. Para Lamarck, sempre que você usa muito uma parte do seu corpo, essa parte vai se desenvolver. E aí, as orelhas do coelho acabavam crescendo mais um pouco. Essa característica era passada para os filhos, e os filhos usavam novamente as orelhas e elas cresciam. E aí, esses filhos tinham mais filhos, e as orelhas cresciam novamente, até que os coelhos evoluíssem, ou seja, sofressem a mudança no tamanho da sua orelha, gerando então coelhos com orelhas longas como existem atualmente. Então, Lamarck dizia que de tanto usar uma parte, essa parte se desenvolve
e aí essa característica é passada para os descendentes, ou seja, para os filhos daquele ser vivo. Lamarck lançou essas ideias para explicar a evolução, porém a explicação de Lamarck ela não é atualmente aceita pelos cientistas. Então, por que que isso acontece? Para explicar por que que a teoria de Lamarck não é atualmente aceita pelos cientistas, eu vou usar esse exemplo aqui. Então, imagine que nós temos essa pessoa ela resolve ir para uma academia e aí fazer treinos pesados na academia. De tanto treinar, o que vai acontecer é que essa pessoa vai desenvolver os músculos do corpo. Até aí tudo bem. Quanto mais a gente usa uma parte do corpo para Lamarck, essa parte se desenvolve. Então, de tanto ele usar os músculos treinando, esses músculos iam se desenvolver. Para o Lamarck, essa pessoa aqui que desenvolveu essa parte do corpo, no caso os músculos, ele ia passar essa característica para o filho dele. Então, ele vai lá, tem um filho, e aí o que vai acontecer é que para o Lamarck, os filhos teriam essa característica, ou seja, teriam músculos desenvolvidos, assim como o pai que deu origem a ele. E hoje a gente sabe que as novas características que um ser vivo adquire em vida, elas não podem passar para o descendente dessa forma. Então, essa pessoa que desenvolveu os músculos não passa para o bebê esses músculos desenvolvidos, e aí o bebê não nasce com músculos desenvolvidos. Então, a ideia de Lamarck não é atualmente aceita, porque as características que são desenvolvidas, elas não são passadas para os descendentes, ou seja, para os filhos. E aí, por isso, a teoria de Lamarck não é atualmente aceita. Então, agora nós vamos para a segunda explicação da evolução. A segunda pessoa a tentar explicar o processo de evolução foi um estudioso chamado Charles Darwin. Darwin, ele nasceu no ano em que Lamarck lançou as suas ideias. E aí, com 22 anos, Darwin, ele pegou um navio, o navio Beagle, que procurava, então, mapear o litoral inteiro da América do Sul, que ainda era pouco conhecido, perdão. E aí ele embarcou nessa tripulação e aí passou 5 anos nesse navio. Durante esse tempo, ele pôde entrar em contato com várias espécies, estudar suas espécies, estudar espécies de animais e plantas, ver como essas espécies se comportavam, seus processos de adaptação. E aí ele juntou todas as suas ideias para explicar como o processo de evolução acontecia, através da publicação de um livro que foi publicado em 1859, intitulado A Origem das Espécies por Seleção Natural, ou simplesmente conhecido como A Origem das Espécies. Então, toda a explicação de Darwin para o processo de evolução foi publicada nesse livro chamado de A Origem das Espécies. Vamos entender como era a explicação de Darwin para o processo de evolução. Então, para Darwin, uma das coisas que ele analisou é que existem diferenças individuais entre os seres vivos de uma mesma espécie. O que significa isso? Significa que se vocês olharem para nós seres humanos, nós todos somos seres humanos, pertencemos à mesma espécie, mas ninguém é igual totalmente a outra pessoa, a não ser que você seja gêmeo idêntico. Mas não sendo isso, você não vai ser igual totalmente a uma pessoa. Você tem diferenças individuais. Então, foi isso que que Darwin observou. Então, essas girafas, embora sejam da mesma espécie, elas têm diferenças individuais entre elas. Do mesmo modo, essas borboletas, embora sejam da mesma espécie, elas têm diferenças individuais. Então, se vocês observarem, mesmo sendo todas azuis, umas vão ter tons de azuis um pouco mais claros, outros um pouco mais escuros. Então, existem diferenças individuais entre seres vivos de uma mesma espécie. A segunda coisa que Darwin observou é que alguns indivíduos possuíam características que o tornavam mais aptos a sobreviver. Então, mais aptos a sobreviver em um ambiente até a fase adulta e conseguir se reproduzir. Por exemplo, no caso das girafas, ele percebeu que existiriam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. As girafas que tinham pescoço longo, essa característica pescoço longo, ela favorecia a sobrevivência dessas girafas.
porque as girafas de pescoço longo conseguiam alcançar as folhas nos topos das árvores e se alimentar, enquanto as girafas de pescoço curto não alcançavam os topos das árvores, não se alimentavam e acabavam morrendo, sem gerar filhos. Então, elas morriam antes de chegar à fase adulta e não geravam filhos, sobrevivendo apenas as girafas de pescoço longo, que é o que está sendo mostrado aqui na imagem seguinte. Então, aquelas girafas que tinham um pescoço curto, elas não conseguiam sobreviver ao ambiente, e aí somente as girafas com pescoço longo, com a característica pescoço longo, conseguiriam chegar à fase adulta e gerar filhos com essa característica. Com o tempo, ocorreria a seleção natural, ou seja, só permaneceriam naquele ambiente as girafas que apresentam um pescoço longo. E a terceira coisa que Darwin observou é que o ambiente favorece os indivíduos mais bem adaptados. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, esses besouros, existem os besouros verdes e os besouros marrons. No ambiente em que o solo tem a coloração amarronzada, aqueles besouros que apresentam a característica cor verde, eles vão ser fáceis de serem observados pelos pássaros e aí acabam sendo predados, ou seja, mortos pelos pássaros que utilizam eles como fonte de alimento. Então, o ambiente aqui, ó, ele favorece os besouros que têm a coloração marrom. E os verdes, eles não estão favoráveis nesse ambiente, não há característica favorável. Então, com o tempo acontece a seleção natural, ou seja, ficam no local somente os indivíduos que têm as características mais favoráveis à sobrevivência. No caso aqui, é ter a cor marrom. A evolução das espécies, ela costuma ser representada através de diagramas, que são chamados de árvores filogenéticas. Então, vamos entender o que é uma árvore filogenética. Aqui nós temos um exemplo de uma árvore filogenética. Na árvore filogenética, nós temos as espécies que foram originadas, ou seja, que existem atualmente. E aqui nós temos o tempo. No caso, desde o tempo passado até o tempo presente. Então, aqui nós temos 15 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, 5 milhões de anos atrás e o tempo presente. No início de uma árvore filogenética, nós vamos encontrar representado nessa linha a espécie ancestral, ou seja, um ancestral comum, a espécie que deu origem a todas as espécies que existem atualmente. Esse ancestral comum, ele vai originar duas novas espécies. Então, sempre que ele se divide, ele originou novas espécies. Observe que ele se dividiu aqui, originou essa espécie, que é o orangotango. E originou aqui outra espécie que está representada nessa linha. Essa espécie novamente originou novas espécies. Então, ela se dividiu originando essa espécie e originando essa espécie que é o gorila. Essa espécie aqui se dividiu novamente originando o chimpanzé e originando o ser humano. Se a gente analisar essa árvore filogenética, aquelas espécies que estão mais próximas, elas são as espécies que apresentam maior parentesco, ou seja, apresentam mais características semelhantes. Então, o humano e o chimpanzé, eles apresentam mais parentesco entre si do que o humano apresenta com o gorila ou com o orangotango. Então, sempre que eu tenho as espécies originadas a partir dessa linha, desse ramo, eu terei espécies que compartilham mais características em comum, ou seja, elas são evolutivamente mais próximas. As árvores filogenéticas, elas costumam serem montadas baseadas na análise do material genético. Isso porque o material genético, ele fornece as informações daquele ser vivo. Então, quanto maior a semelhança de material genético entre os seres vivos, maior será a semelhança evolutiva entre eles.
Então, por exemplo, olha, o babuíno ele tem 96,66% de semelhança. Já aqui, ó, o chimpanzé e o ser humano, eles apresentam uma semelhança muito maior entre eles do que o humano com o gorila. Então, o humano tem 99,01% de semelhança com o chimpanzé, já com o gorila 98,90% de semelhança, e com o babuíno somente 96,66% de semelhança. Então, o ser humano ele é mais próximo evolutivamente do chimpanzé, segundo a análise do material genético deles. E aqui eu trouxe uma árvore filogenética para a gente analisar, que é uma árvore que eu vou colocar. Eu vou colocar um exemplo de árvore filogenética na atividade e vocês precisarão me responder. Então, vamos analisar essa árvore para a gente praticar. Então, eu tenho aqui uma árvore filogenética que ela vai mostrar a relação evolutiva entre seres vivos. Nessa linha inicial, nós temos o ancestral e aqui no final nós temos as espécies que foram formadas. Eu chamei essas espécies de letras. Espécies E, Y, O, D, I e S. Então, o ancestral se dividiu em duas espécies, que deu origem a essa espécie e a espécie S. Essa espécie se dividiu em duas novas espécies. Essa espécie se dividiu em duas espécies, a I e a D. Essa espécie se dividiu nessa espécie e se dividiu nessa outra espécie que deu origem à espécie Z. Essa espécie se dividiu na espécie O e se dividiu na espécie Y. Analisando essa árvore filogenética, eu pergunto o seguinte: qual das espécies mostradas tem maior semelhança com a espécie I? A espécie que tem maior semelhança com a espécie I é aquela que está mais próxima evolutivamente dela. Então, quem é? Aqui nós temos o ancestral comum que deu origem à espécie I. Desse ancestral comum surgiu a espécie D. Então, a espécie que tem maior semelhança com a espécie I é a espécie D. Segunda pergunta. Que espécie tem maior semelhança com a espécie Y? A espécie Y está aqui. Observem que eu tenho esse ancestral, ele originou a espécie Y e originou a espécie O. Então, a espécie O é a que tem maior semelhança com a espécie Y. Então, dessa forma, a gente faz a análise das árvores filogenéticas. No plano de estudo de vocês, vocês vão encontrar mais informações sobre o conteúdo e a atividade que deverá ser respondida, além de outras orientações com relação aos prazos e ao link da aula que está lá no meu canal no YouTube, certo? Então, façam a leitura do conteúdo, revejam a explicação se for necessário e qualquer coisa estou à disposição para a retirada de dúvidas de vocês, naqueles horários e dias que estão lá no plano de estudo, certo? Um abração.